Salve fiel corintiana, aqui é o canal Somos Timão. Quer ficar por dentro de todas as informações que acontecem no Corinthians? É bem simples, você que não é inscrito, é só se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e fique por dentro das principais notícias que acontecem com o nosso Corinthians. Que ainda amarga a zona do rebaixamento. Rapaz, a situação tá ficando cada vez mais complicada. A sequência daqui pra frente, ela é boa, mas o Corinthians vai ter que obrigatoriamente resolver nos próximos jogos. Porque tá bem nas Copas, tem semifinal de Copa do Brasil e é de novo mais uma fase de Copa do Brasil em que o Corinthians não consegue comemorar, não consegue relaxar, não consegue respirar porque tá preocupado com o brasileiro. E aí vem data FIFA na sequência, e aí tem a questão das datas, enfim, uma loucura, uma bagunça. O Corinthians ainda não respira. Ainda não respira. E a gente vai falar muito sobre esse jogo, sobre esse 3-1 do São Paulo. São Paulo que se recupera, o Lucas joga muito, teve problemas de arbitragem, teve as expulsões, teve lances em que a arbitragem inverteu o critério. Eu só queria dizer uma coisa antes de qualquer coisa, tá? Antes de qualquer coisa. O árbitro do jogo, o gaúcho Rafael Klein, ele era muito, mas muito menor do que o tamanho do jogo. Eu não estou dizendo aqui que ele interferiu no resultado. Pode até ter interferido para alguns ou outros. Essa análise vai ser muito subjetiva. Porque no efeito prático dos lances capitais, eu acho até que as expulsões, e elas ocorrem em momentos muito específicos e muito com apoio do VAR, elas são justificadas, tá? Tanto a do Fagner quanto a do André Ramalho. Agora, a arbitragem como um todo do Rafael Klein, ela foi muito aquém do que o tamanho do jogo. Um clássico desse tamanho, dessa magnitude, do tamanho de um Corinthians e São Paulo, de um São Paulo e Corinthians, independentemente onde for, em Brasília, em Marte, na Lua, no Morumbi, na Neoquímica Arena, não importa. O São Paulo eliminado da Libertadores, precisando dar resposta, um Corinthians na zona do rebaixamento, um clássico assim que teria todos os motivos possíveis de ser um clássico nervoso. Não pode a CBF, é difícil, né? Vou aqui eu cobrar coerência, serenidade e racionalidade da CBF. Não dá, né? Mas não pode um árbitro desse tamanho. O Rafael Klein, acho que ele é um bom árbitro. Mas ele apareceu por futebol tem 2 anos. 2 anos. Não dá, não dá. Você tinha que pegar no quadro, assim, quais são os principais árbitros. Ah, sei lá, o primeiro é um paulista, beleza. Aí você não pode botar. Ou pode, né? Porque no Campeonato Paulista, os paulistas apitam clássicos paulistas. Mas, enfim, o juiz era muito menor do que o tamanho do jogo. Já chegou o Vitor Gazeta Moretti aqui, mandou um superchat, só que sem a pergunta, está visivelmente fora de forma, ainda não está pronto. E hoje foi o jogo que mais escancarou isso, né? Porque quando você depende do Memphis, porque o Memphis estava entrando em jogos resolvidos. Hoje ele entrou numa fogueira. E, assim... ele tem refino técnico, ele é bom jogador, mas ele teve dificuldades, óbvio. Muitas vezes até no nível da intensidade que o jogo permitia, quando você tem 2 jogadores a menos, é uma crueldade até. Não tinha como ele jogar mais do que jogou. Mas enfim, teve muita coisa nesse jogo relacionada à arbitragem, teve a boa atuação do Lucas, teve a expulsão do Fagner, teve a expulsão do André, teve os acréscimos, por conta de uma bobagem do Fagner, mas uma bobagem. Olha, assim, uma coisa é você pisar no adversário, a outra coisa é você pisar e manter o pisão. Foi o que o Fagner fez. O Fagner não só pisa no Caleri, o Fagner pisa e mantém o pé. E aí o Caleri inteligentemente, faz toda a pressão para o árbitro de vídeo. Claro que o lance seria checado de qualquer forma, tá, gente? Mas o Caleri foi muito inteligente. Ele não arreda pé. Ele fica ali. Ele, tipo assim, ele morre pro jogo. Acabou. Eu vou ficar aqui porque eu tomei um pisão e o jogador sabe que tomou um pisão. Eu vou ficar aqui e eu vou ficar aqui até a hora que eu achar necessário. Detalhe, o Fagner não foi expulso com um vermelho direto. O Fagner foi expulso por um segundo amarelo. Ou seja, você... com um cartão amarelo, pisa no jogador adversário, dentro da área, e mantém o pisão. Sabe quando você pisa e dá aquela deixadinha, assim, sabe? Do tipo...
sabe? Daquela esfregadinha. Não dá, né? Não dá. Aí não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer. O árbitro foi no vídeo, pênalti e expulsão. Cara, ali já tornava o jogo muito difícil. Muito difícil. O Lucas vai pra bola e o Hugo acerta o canto, mas o Lucas perdeu um pênalti. O Lucas perdeu um pênalti com a bola rolando em toda a sua carreira. Em toda a sua carreira. Vocês sabem qual foi? Foi esse agora. Contra o Botafogo. Foi o primeiro pênalti com a bola rolando que o Lucas perdeu em toda a carreira. Cara, era muito difícil. Ele perdeu o segundo. Era muito difícil. Mas tudo bem, tinha um aspecto psicológico, né? De um jogador que errou muito no jogo contra o Botafogo. O Caleri também. Foram jogadores que foram determinantes assim, para a eliminação. Porque o Lucas ali teve a bola do jogo e tal, na penalidade. Mas ele foi lá, mostrou personalidade e jogou muita bola. Individualmente, foi o melhor jogador em campo. Garro, Coronado, não dá, cara. Não dá pra dar mole. Vocês imaginem se o Corinthians empata esse jogo. Beleza, o Corinthians ia comemorar, não tanto por questão de tabela, mas pelas circunstâncias. O que ia ser pro São Paulo, com 2 a mais, depois de ter sido eliminado das Copas? Crise. Porque ia estar tudo na conta do treinador. O treinador não foi pra cima. O treinador ficou assim, sabe? Será que eu mexo? Será que eu não mexo? E o time não espetou. O São Paulo, se apertasse mesmo, depois dos 2 jogadores a mais, depois da expulsão do André, tinha enfiado 3-4. O São Paulo foi muito acomodado no jogo. E aí deu margem, deu brecha. O Corinthians cresceu, tanto que fez o gol com o Yuri. E quase empatou. Teve uma bola do Romero, teve outras chegadas, teve uma cobrança de falta do Memphis, que a bola passa isso aqui. Teve uma cobrança do Coronado, que bate na barreira. Ah, não, mas essa eu acho que saiu gol na sequência, né? Que aí o cruzamento, o cabeceio, e aí o toque pro Yuri fazer o gol. Enfim, o Corinthians teve chance pra empatar, tá? Só que o São Paulo ficou muito passivo, assim, do tipo, não, estamos ganhando, estamos administrando. Vai pra dentro. É muito arriscado você fazer isso. E aí correu riscos, mas no final o André Silva fez mais jus ao placar, né, do que vinha sendo o jogo e dá uma tranquilidade maior já nos acréscimos, faltava 1 minuto para terminar o jogo. Enfim. Muita coisa pra gente falar desse jogo, muita gente comentando no Superchat. Aí eu tô contigo. Eu tiraria, nem que fosse um sacrifício fazer isso, porque ele é um cara envolvido, tava bem, não sei o quê, mas eu teria tirado o Romero hoje também, ao invés do Rodrigo Garro. Não teria tirado o Garro, mas nem a pau. Obrigado, chefe Fernando. Lucas Bernardes, inadmissível o que fizeram com o Corinthians hoje. Se é a nosso favor, nem VAR teria, expulsão e pênalti no primeiro lance. Fora a CBF, piada, tiraram o Garro. O Lucas tá na bronca também, que tiraram o Garro, que eu acho que foi o grande erro capital, o erro, assim, mortal, pecado mortal do Ramon nessa partida. O Caleri deu cotovelada no André, isso a gente falou aqui. Cotovelada só vale para um lado. Pois é, esse é o grande problema, né? A gente tenta entender o critério da arbitragem. E aí, lances parecidos, né? Uma hora chama, outra hora não chama, e fica difícil. O Rian Moraes Lima de novo aqui. Na sua opinião, o Corinthians tem força para ganhar uma Copa e sair do rebaixamento? Tenho medo de ganhar alguma Copa e acabar rebaixado. Rian, tem. Força tem. Qualidade também tem. Só que esse time está montado há 2 semanas. Esse time aí está montado faz muito pouco tempo. Tô exagerando até. 2 semanas chegou o Memphis, mas um pouco mais o Charles, o André Ramalho, um pouco mais o Thales Magno, o Carrilho, o Héctor Hernandes, mas esse time está montado há menos de 1 mês. Então, assim, força tem, só que hoje era um adversário difícil, né? Difícil. Então, o Corinthians precisa fazer o quê? Próximo jogo. Inter em casa. O Inter tá numa boa fase. O Inter tá crescendo. Não tem negócio. Tem que ganhar.
Não tem negociação, gente. O Corinthians contra o Inter em casa precisa ganhar. Aí depois recebe o Atlético Paranaense, que não ganha mais de ninguém no campeonato. Na verdade, está jogando contra o Flamengo agora, né? Não, joga às 8. Dificilmente vai ganhar, mas beleza, não está ganhando de ninguém. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Pode ser até um inimigo direto aí, daqui a algumas rodadas. Tem que ganhar. E aí, se o Corinthians emendar 2 vitórias seguidas nos próximos 2 jogos, o problema é que é o seguinte, né, cara? A data FIFA e as Copas, elas estão impedindo uma sequência mais direta do time do Corinthians no Brasileiro. Então os jogos estão muito espaçados. Então o Corinthians perde um jogo, daqui a pouco, demora 10 dias, uma semana, demora muito tempo para jogar de novo. E aí tem que se voltar para outra coisa e tal. Esses 2 jogos, eles vão demorar um mês para acontecer. Mas assim, se o Corinthians emendar essas 2 vitórias seguidas em casa no Brasileiro, já dá uma bela escapada. Porque aí a gente vai estar falando de 28, 31, 34. É isso, né? 34 pontos. Aí vão faltar, teoricamente, 9 pontos, ou 11 pontos, né? Se a gente for falar 45, 11 pontos em 10 jogos. Aí dá, né? Aí dá. Aí é 3 vitóriazinhas e acabou. Acabou. Mas precisa ganhar, tanto do Inter quanto do Atlético Paranaense. Eu acho que o terceiro jogo nessa sequência, que é o Cuiabá fora, ganha também. Ganha também. Mas precisa ganhar. Se vencesse o jogo de hoje, já estaria numa situação mais tranquila e poderia administrar essa sequência. O que acontece? Como não venceu, e a tendência até era que o São Paulo vencesse, como não conseguiu vencer o Clássico, e era o jogo mais difícil, agora não tem jeito. Agora é Inter, Atlético Paranaense, Cuiabá, vai ter que ganhar. Vai ter que ganhar, porque depois é o derby. E o Palmeiras tá aí, né, gente? O Palmeiras tá aí babando pelo título. E é difícil segurar um Palmeiras. Então eu nem tô contando o Palmeiras, eu tô contando que até o jogo contra o Palmeiras, o Corinthians meio que tá respirando e tá fora da zona. Porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Inclusive o Corinthians ganhar do Palmeiras. Pode acontecer. Mas eu não contaria com isso. Então, esses 2 jogos, Inter e Atlético Paranaense, esses não dá para negociar. Esses tem que ganhar. E o Cuiabá também. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícia do Corinthians.